Você se importa com quem o cura? Você viajaria qualquer distância, pagaria qualquer preço para voltar a ficar bom? Não importa quem estendesse a mão curadora? Você dirá, ora, eu quero viver. Pouco importa quem me cure. Mas não se importar pode ser perigoso e até fatal. Está escrito, com George Vanderman, apresentando o Cristo vivo como resposta às suas necessidades mais profundas. Hoje, a verdade sobre curas mediúnicas. Tenho aqui 2 artigos de jornais. Um datado de 11 de janeiro de 1978 e recortado do San Francisco Chronicle. Seu título, Os Céticos do Poder da Mente chamam de superstição. E diz, se você suspeita que os OVNIs podem ser reais, se você pensa que o Triângulo das Bermudas é um lugar perigoso, se você acredita na leitura da mente, telepatia ou percepção extrasensorial, se você atende a qualquer dessas crenças, e parece haver milhões de pessoas que fazem isso, existem alguns cientistas e estudiosos que estão muito preocupados com você. Eles pensam que você está sendo enganado, e eles veem o aumento do culto e do oculto como uma doença do nosso tempo. Para eles a questão é ciência versus superstição. Mas somente pouco mais de 6 anos depois, em 3 de abril de 1984, o Tribune de Oakland, do outro lado da Baía de São Francisco, publicou um extenso artigo intitulado Os videntes do mundo inteiro se apoiam na ciência. O artigo vai até a 2ª página e segue no dia seguinte com um segundo artigo. Trata-se de um artigo favorável e pode ser resumido nestas poucas palavras. Se a parapsicologia funciona, por que não usá-la? Será que estamos a ponto de testemunhar o casamento dos fenômenos psíquicos com a ciência? É possível. Vocês sabiam que a Universidade John F. Kennedy, em Orinda, pouco além das montanhas de Oakland, criou de fato um departamento de parapsicologia? Sabe, a parapsicologia tem desejado o tempo todo ser reconhecida como uma ciência e por essa razão tem mantido em segredo os seus laços com o oculto. Todavia, sua mais forte evidência vem dos médiums, e sem os médiums ela ruiria. A parapsicologia é o estudo dos fenômenos ocultos, e não se consegue aprofundar no estudo dos fenômenos ocultos sem encontrar, devo dizer, a cura mediúnica de alguma forma. Quase todos os médiuns espíritas têm alguma habilidade de cura. Você percebe então que as várias formas de cura mediúnica são, na verdade, uma subdivisão da parapsicologia. Ora, ciência e parapsicologia, ciência e o oculto, medicina ocidental e cura mediúnica não queriam ter ligação uma com a outra. Mas as coisas estão mudando, a despeito de que a parapsicologia ainda se considera uma ciência. Mais e mais médicos estão apoiando a cura psíquica ou mediúnica. A porta está sendo aos poucos aberta até para a bruxaria. Uma imensa parte dos 1.500 membros da Academia de Parapsicologia e Medicina é composta de médicos que pesquisam as curas mediúnicas. Seu presidente, Dr. Robert A. Bradley, é um médium. E ele é um inventor do método Bradley de parto natural, o qual, ele diz, foi uma ideia recebida de um dos seus espíritos guias. O propósito principal da academia é integrar a ciência e a medicina com o oculto. Agora, na Grã-Bretanha, a Federação Mundial dos Curandeiros, com 9.000 membros, recebeu a autorização do governo para tratar pacientes em 1.500 hospitais naquele país, acreditem ou não. E esta mesma federação, composta em grande parte de médiuns assumidos, tem fornecido a colaboração de seus membros à Organização das Nações Unidas. O ex-astronauta Edgar Mitchell, um entusiasta da parapsicologia, está se esforçando muito para integrar a cura mediúnica à medicina tradicional. Ele crê que os curandeiros mediúnicos podem se tornar
adjuntos valiosos nos staffs dos hospitais, nos consultórios e nas clínicas gerais. Embora haja algo de estranho nesse entusiasmo dele, pois ele também diz que os poderes da metodologia mediúnica podem ser tão perigosos quanto a energia atômica. E, na realidade, acrescenta, acho que podem ser até mais perigosos. Ora, é estranho, não é? Ser tão entusiasmado por uma coisa tão perigosa. Alguns doutores em medicina estão atualmente indicando seus pacientes aos médiums e ocultistas também. Há homens como o Dr. Robert Lastman, por exemplo, que é médico, médium e pesquisador psíquico. Ele diagnostica os pacientes sem vê-los e admite receber seus diagnósticos do mundo dos espíritos. Mas a fama de suas habilidades tem se espalhado rápido entre seus colegas médicos. E ele diagnostica várias centenas de casos por ano para eles, com uma precisão acima de 90%. Podemos citar casos e mais casos. É do conhecimento público, claro, que a doutora Elizabeth Kubler-Ross, a famosa autoridade a respeito da morte, está profundamente envolvida com o oculto, juntamente com seu sócio e amigo Dr. Raymond Moody, autor do best-seller Vida Após a Vida. Consta que Kubler-Ross tem 5 espíritos guias. Salem é o seu preferido. Sim, as coisas estão mudando, meu amigo. A ciência e a parapsicologia estão pondo de lado as suas diferenças. E a hipnose é agora assunto do dia a dia. Mas espere, você dirá, o que há de errado com a hipnose? Ela não tem qualquer ligação com o oculto, tem? Bem, você decide. Você já ouviu falar de mesmerismo e magnetismo animal, popular no século passado, não ouviu? O transe mesmérico e o transe espírita são um só e o mesmo. E cada fenômeno oculto encontrado no mesmerismo é encontrado na moderna hipnose. Ambos são espiritistas. Embora Anton Mesmer, como os parapsicólogos de hoje, preferisse identificá-lo com a ciência. Em essência, o hipnotismo moderno é mesmerismo. Na corrida de Satanás pelo controle da mente dos homens, pelo controle da vontade e da consciência, é muito natural que o hipnotismo seja um de seus instrumentos preferidos. Pois ele sabe que a hipnose é uma estrada direta até a mente. E ele sabe que quando a mente se rende a uma outra, mesmo que para um propósito aparentemente bom, notem, mesmo para um propósito aparentemente bom, ele ou um de seus ajudantes pode entrar e assumir o controle. A porta está aberta. Jamais esqueça que a consciência opera através da mente. Quando a mente está dominada, a consciência também está. E jamais esqueça que quando a mente teve uma brecha, quando a fechadura foi arrombada, nunca mais será muito forte. E o problema é que ler rótulos não ajuda muito a ninguém. Pois a hipnose pode se esgueirar sob um rótulo de aparência inofensiva como relaxamento científico. Amigo, você já ouviu falar do controle Silva da mente? Ou da agora extinta dinâmica da mente? Cursos como esses prometiam às pessoas quase tudo, e os testemunhos são atraentes. Uma garota insistia, ela disse, além de descobrir que você pode fazer tudo o que quiser, que você pode ter tudo o que quiser, que você é a razão de tudo, você também descobre que não pode ficar mais triste nem mesmo deprimido. Não é de admirar que as pessoas se inscrevam. Mas o Dr. Elmer Green, um destacado crítico, que até já debateu com um desses grupos na televisão, destaca que muitas dessas organizações não são nada mais que variações de hipnose. Ele diz que os estudantes dessas organizações fazem um programa de 4 dias de intensa educação hipnótica para fazer as coisas que elas demonstram. Você compreende agora por que Salomão, o sábio, nos dá este conselho? Provérbios 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, ou seja, a sua mente, porque dele procedem as fontes da vida. Bem, e quanto a yoga? Você dirá, eu faço ginástica e yoga, mas isso é apenas um meio de relaxar o corpo e a mente. Não se trata de hinduísmo. E não há demônios envolvidos, portanto é totalmente segura. Você tem certeza?
O objetivo da yoga, diz o pesquisador John Weldon, é que os dedicados à yoga percebam que ele é um com Brahma, o mais elevado e impessoal deus hindu. E os exercícios físicos são designados para preparar a pessoa a receber esta ideia em sua mente e em seu corpo. Ele diz, a yoga é puro ocultismo. E a meditação é o princípio operador da yoga. Ouça, amigo, minhas próprias pesquisas nos últimos 25 anos, tanto na Inglaterra como na América, me levaram a acreditar que existem tremendos riscos na prática da simples yoga, especialmente da yoga Kundalini. Pois um simples erro pode produzir insanidade ou morte repentina. O poder demoníaco nunca está distante. Oh, amigo, Jesus passou grande parte do seu tempo curando. Ele passou mais tempo curando do que pregando. Sua compaixão pelo sofrimento humano desconhece fronteiras. Ele não queria que ninguém sofresse. Você não acredita, então, que o inimigo, o anjo caído, que está a fim de destruir tudo o que puder, você não acredita que ele daria maior prioridade à falsificação da cura? Acredite, ele não tem perdido uma chance. A cura mediúnica está se tornando mais popular a cada dia. Ninguém quer morrer. E quando a vida está ameaçada, homens e mulheres vão a qualquer lugar. Eles pagam qualquer preço por apenas uma promessa de ficar bons novamente. Existem diagnosticadores mediúnicos que seguem os passos de Edgar Cayce, quem primeiro desenvolveu os diagnósticos pela hipnose. Alguns curandeiros obtêm uma precisão próxima da de Cayce. Alguns deles nunca veem seus pacientes. Alguns deles usam um objeto como uma vareta ou um pêndulo em seu diagnóstico. Mas o poder não está no objeto, está no operador. E o grau de sucesso é proporcional ao grau de envolvimento do curandeiro com o mundo espírita, com o oculto. Muitos deles sabem que os espíritos fazem a cura, mas nem todos querem identificar a si mesmos como demônios. Eles dizem que a cura vem de seu eu superior. Você sabia que o próprio Cayce passou a ficar mais preocupado com a natureza da força que operava através dele? Chegou uma época em que ele suspeitava que, e estou citando suas palavras, o diabo podia estar me tentando a fazer seu trabalho operando através de mim, quando eu estava presunçoso demais para achar que Deus havia me dado poderes especiais. Imagine! Mas Cayce, como muitos outros, caiu na cilada. Ele não conseguiu ludibriar, nem deter as forças que trabalhavam através dele. Há uma coisa muito interessante com relação às receitas mediúnicas. Algumas são apenas ideias simples, inofensivas e antiquadas. Outras prescrevem drogas mais recentes, a despeito do curandeiro não ter qualquer curso de medicina e não saber sequer ler. Ele pode estar simplesmente repetindo o que uma voz está lhe dizendo em seu ouvido. E pense sobre isso. Algumas dessas receitas mediúnicas podem não funcionar se receitadas por um médico sem vínculo com o oculto. E algumas delas podem ser perigosas se receitadas por um médico não mediúnico, mas totalmente inofensivas se receitadas por um curandeiro do oculto. Certa vez, uma potente droga foi receitada em uma quantidade que mataria uma dúzia de pessoas. Mas, evidentemente, o paciente do curandeiro não sofreu coisa alguma. Tenha em mente que muitas vezes um diagnóstico mediúnico está errado. Aí perde-se tempo e danos são causados. E mesmo quando a cura aparente acontece, geralmente é temporária. Muitas vezes a doença é simplesmente transferida para outra parte do corpo, ou pior, para a mente. Mas seja lá o que se diga em contrário, existem curas, meu amigo. O sobrenatural está em ação. E existem alguns milagres de cura inegáveis. Se você está doente, mesmo em estágio terminal, existem lugares onde você pode ir e ser curado. Mas você está disposto a pagar o preço? E você sabe qual é esse preço? Uma paciente aparece à porta de uma curandeira que vinha fazendo afirmações bombásticas por um anúncio de jornal. Ela disse à curandeira que seu médico havia diagnosticado nela uma grave doença no sangue, provavelmente leucemia. A curandeira replicou: "Eu não sou médica. Eu trato com a mente e uso hipnose.
A medicina não tem a cura para a leucemia, mas nós temos curado leucemia, temos curado câncer, até câncer terminal. Aí ela explicou o método que ela iria usar. Empreste-me a sua mente, ela disse, para remover toda a sujeira e deixar sua mente funcionando adequadamente. Ela explicou que a mente tinha que ser posta num estado passivo através da hipnose para que pudesse ser limpa de todo o lixo. A mente então purificaria o sangue e o corpo então funcionaria como deveria. Bem, a paciente, na verdade, era uma policial que havia gravado secretamente a conversa. A curandeira foi presa mais tarde. Note, empreste-me a sua mente. Eu repito, existem lugares onde você pode ir e ser curado, mas o preço da cura é a rendição da sua mente. Você está disposto a pagar um preço tão alto? Você está disposto a se vender para uma escravidão permanente, para o mundo dos espíritos, para o inimigo do Senhor Jesus Cristo? Alguns, é claro, apesar de claramente alertados, estão prontos a fazer essa tão temerosa barganha. Ouçam o que o cirurgião mediúnico Edivaldo declarou. Ele disse, se o diabo pode aliviar a dor, abrir um estômago e remover uma úlcera, então eu prefiro o diabo. Oh, amigo, falemos agora das operações mediúnicas. Eu confesso que algum tempo atrás eu acreditava que todas as cirurgias mediúnicas eram fraudes, realizadas por mãos ágeis. Mas eu sei muito mais agora. Muitas delas são fraudes, talvez a maioria, mas nem todas o são. Algumas delas são assustadoramente sobrenaturais. A maioria dos cirurgiões mediúnicos trabalha nos centros espíritas do Brasil e das Filipinas. A cirurgia mediúnica é feita sob condições de sujeira e sem asepsia, muitas vezes com facas sujas ou enferrujadas como instrumentos. Nenhuma anestesia é usada. E o cirurgião presta pouca atenção ao seu trabalho. Obviamente, isto ocorre porque um espírito guia ou o espírito de um médico está fazendo a cirurgia. Cirurgia. E todos os curandeiros sabem disso e admitem abertamente que nada poderiam fazer sem os espíritos. A cirurgia espírita, juntamente com o diagnóstico espírita e cura espírita, estão indo para outros países como Austrália, Canadá e Estados Unidos. É esta cura que você quer? Você está disposto a pagar o preço de uma escravidão ao oculto, da qual somente o Senhor Jesus Cristo poderá libertar você? Ouvimos muito a respeito da medicina holística atualmente, e certamente o conceito de tratar a pessoa como um todo, do envolvimento do paciente em seu próprio tratamento, da medicina preventiva, isto tudo é muito bom. Jesus tratava a pessoa como um todo. E durante muitos anos, antes de se ouvir falar em medicina holística, o lema e o alvo da Faculdade de Medicina da Universidade em Loma Linda, Califórnia, tem sido tornar o homem completo. Os adventistas do sétimo dia têm promovido há muito tempo este conceito, mas com a medicina holística que tem sido vendida hoje, é preciso ter cuidado. É preciso discernimento. Nós temos que saber distinguir entre o que é seguro e o que não é seguro. Pois algumas das ciladas da cura mediúnica já foram filtradas dentro da medicina holística. E algumas coisas que em si mesmas são boas, agora estão em má companhia. Vejamos o biofeedback, por exemplo. Sem dúvida não há nada errado com a máquina, com as funções de um feedback do corpo. Mas o problema é que muitos, se não a maioria dos operadores de feedback, estão envolvidos, pelo menos até certo ponto, com o oculto. De fato, a pesquisa do Dr. Elmer Green indica que a percepção extrasensorial e os fenômenos paranormais às vezes ocorrem em todos os tipos de experimentos de biofeedback, a despeito de não serem os objetivos do treinamento. Qual é o tamanho da influência do misticismo oriental e do oculto no movimento da saúde holística? É assustador, meu amigo. Parece que o movimento como um todo está dominado, se não controlado, por filosofias completamente incompatíveis com o cristianismo. E a despeito disso, continua crescendo. Quase todas as técnicas holísticas estão repletas de implicações sutis ou não tão sutis que têm a sua origem no oculto.
Muitas dessas técnicas são designadas para produzir estados alterados de consciência. É evidente que muitos praticantes holísticos dependem de estados de transe ou de outros estados alterados de consciência para fazer seus tratamentos funcionarem. E as novas energias que eles buscam receber e passar aos seus pacientes são as mesmas velhas energias do Oriente, perigosas ao extremo. Ao que parece, poucos centros holísticos por todo o mundo escaparam do envolvimento com o oculto. A literatura deles revela isso. É só olhar. Os cursos que eles ministram denunciam isso. Calcula-se que provavelmente 80 a 90% das palestras feitas a respeito da saúde holística apoiam o oculto de um modo ou de outro. Você pode ver, portanto, que o papel do médico individual, a quem confiamos nossas consultas, nosso tratamento de saúde, torna-se vitalmente importante. Sem dúvida, seria injusto presumir que um médico está individualmente envolvido com o oculto só porque muitos de seus colegas estão. Por outro lado, chegou um momento de extrema cautela. E não é mais seguro assumir o não envolvimento? Ora, você pode estar dizendo tudo isso é muito interessante, Pastor Vanderman, incrível, até assustador. Eu aprendi bastante. Mas, amigo, enquanto você não se conscientizar que os anjos do mal estão ao nosso redor, no mundo invisível e que estão batalhando pelo controle de nossa mente, da sua e da minha, você não terá entendido. É mais do que apenas interessante. Esses agentes de Satanás, se lhes permitirem, desviarão nossa mente. Porão em desordem e atormentarão nosso corpo, destruirão nossa saúde, nossos bens e nossa vida. E eles tentarão, com certeza, usar tudo o que acontece a nós, tudo de bom e tudo de ruim, para conseguir a nossa total destruição. Por outro lado, o Senhor Jesus fará tudo o que puder para nos salvar. Ele é mais forte que o inimigo. E ele mandará, esteja certo, todos os anjos do céu em nosso socorro, mas não nos deixará ficar sob o poder do inimigo contra nossa vontade. Mas temos que pedir essa ajuda. Ela não nos será imposta. Você e eu, neste exato momento, com a nossa própria permissão, estamos sob o controle de um poder ou de outro. Mas a escolha é nossa. Maravilhoso Jesus. O que temos aprendido sobre o inimigo apenas nos faz amar mais a Jesus, pois a beleza do seu caráter, em contraste, se destaca como uma estrela brilhante contra a noite escura. Você está deixando cada ataque do inimigo aproximar você mais do Salvador e aprofundar o seu relacionamento com ele? Espero que sim, pois somente em suas mãos estaremos todos seguros. Tenho um amigo, Cristo, de amor firme e leal, e não me falta, embora sem vencer me passa o mal. Traído tenho seu amor, mas quando humilde orei e confessei a culpa em dor, um pronto alívio achei. É só Jesus que me pode alívio dar, é próprio dele meus passos resguardar, é próprio de Jesus cuidar de mim. Jesus é mesmo assim. Às vezes densas sombras ocultam-me o céu, não posso, amigo, ver, então duvido do amor seu. Ao ver-me entanto em aflição, da altura em que ele está, nas nuvens abre
mostras é só Jesus que me pode alívio dar, é próprio dele meus passos resguardar, é próprio de Jesus cuidar de mim. Jesus é mesmo assim. Vamos orar. Deus Pai, temos que nos conscientizar desta assustadora verdade. Com nossa permissão, ficamos expostos a um poder ou a outro. Obrigado, Deus, por podermos escolher. Não somos iguais a rolhas vagando em um mar de incertezas. Fomos feitos à imagem de Deus, com o poder de escolha. Ajuda-nos a usá-lo agora, mesmo para nossa segurança eterna, colocando-nos sob teus cuidados, sob a proteção do Salvador do mundo, o Senhor Jesus Cristo. Em teu nome nós o aceitamos. Pedimos que essa amizade eterna nos seja garantida neste momento. E em nome dele, nós a selamos. Amém. Pois bem, na próxima semana, Brinquedos de um Anjo Caído. Nenhum fenômeno até o presente tem atraído tanta atenção como este. Você não pode, em hipótese alguma, perder nenhum programa desta série especial, mas tenho certeza de que este programa merece uma atenção muito maior, portanto não deixe de assisti-lo. Ele não fala só sobre o hoje, ele fala sobre o amanhã. Brinquedos de um Anjo Caído, na próxima semana, à mesma hora. Portanto, amigo, chegou o momento de dizer até logo a todos, mas lembre-se, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Obrigado por acompanhar este vídeo até o final. Aproveite para conhecer nossos outros canais, onde abordamos uma variedade de temas que certamente irão lhe interessar. Você encontra os links para eles na página inicial deste canal, e mais informações estão na descrição deste vídeo. Agradecemos sua presença e lhe desejamos as mais ricas bênçãos do céu.